Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos para mais uma técnica de integração. Na verdade, acredito, a última técnica que a gente vai revisitar durante esse curso de Fundamentos de Cálculo, né? E é a técnica chamada ou conhecida como frações parciais. Então hoje nós vamos ver como fazer uma integração, né, utilizando as chamadas frações parciais e vamos aplicar, né, em um exemplo na fisicoquímica. Eu confesso que, na verdade, foi o único exemplo que eu encontrei, pelo menos em nível de graduação. Mas é um exemplo que é legal, que é bem interessante. Tá? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, frações parciais. Vamos lá. A técnica de integração utilizando frações parciais, ela vai ser útil ali quando nós temos que integrar, né, funções que, em geral, são desse tipo. São razões entre polinômios. Tá? Uma razão, uma divisão entre polinômios, ou seja, funções no numerador e no denominador, que são ali funções onde eu tenho um polinômio, onde eu tenho fatores com x ao cubo, x ao quadrado, x à quarta, etc. Tá? Tenho o x elevado aí a diferentes números. Tá? Então a gente vai usar essa técnica aí que consiste basicamente em modificar um pouco a forma dessa fração inicial, né? Elas são transformadas em frações mais simples, em uma soma de frações mais simples, chamadas aí de frações parciais. Então, eu diria que há duas ferramentas que são bem interessantes da gente conhecer bem, da gente lembrar bem para poder aplicar essa técnica, né? Que são as seguintes: é a fatoração de polinômios, né? A fatoração de polinômios. Isso pensando em assuntos que são base para sustentar aí a nossa aula de hoje, né? E os chamados produtos notáveis. Os produtos notáveis e a fatoração de polinômios seriam bem úteis, ou são bem úteis, quando a gente lida com frações parciais, quando a gente tenta aplicar esse método. Não vai ser o caso desse exemplo aqui, tá? Mas vocês vão se deparar com casos em que é bem interessante ter isso em mente ou ter isso revisado, tá? Então, olha só, a minha ideia é transformar essa fração em algo diferente, em algo mais simples, algo que eu consiga integrar com uma facilidade maior. Então, eu vou tentar reescrever esse polinômio no denominador de outra maneira, tá? Em outros polinômios, em um produto de polinômios, a bem da verdade. Como é que eu vou fazer isso? A primeira coisa é o seguinte: eu vou prestando atenção nesse denominador, eu percebo que ele lembra uma equação de segundo grau, né? Eu tenho um x ao quadrado ali, um a, um b e um c, né? Da fórmula de Bhaskara. Então, eu vou fazer isso. Eu vou reescrever aqui 2x ao quadrado mais x menos 1, que é o denominador, e eu vou encontrar as raízes desse polinômio, né? Encontrar os valores de x que fazem ele ser zero. Tá? Então, eu vou aplicar, né, a conhecida fórmula de Bhaskara. Então, os valores de x são menos b, mais ou menos a raiz do discriminante delta, dividido por 2 vezes a. E quem é o discriminante, né? Quem é o delta? Ele vale b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, o delta, né? B. Quem é o B? É o que acompanha esse x aqui. Então, 1 ao quadrado menos 4 vezes. Quem é A? 2. Quem é C? É o menos 1. Então, o delta vale 1. Menos 4 vezes 2, menos 8 vezes menos 1 dá 8. Então, 1 mais 8, o nosso delta vale 9. E aí a gente pode vir aqui para o x,
que vai ser igual a menos o valor de b. b a gente viu que é 1. Mais ou menos raiz de 9, que foi o delta, sobre 2 vezes o valor de a, que vale 2. Então, nosso x vai ser menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é 3, dividido por 2 vezes 2, 4. Então, como nós temos o mais e o menos aqui, nós temos duas soluções possíveis, né? Então, nós temos um x' e um x 2 linhas, ou 2 linhas. Um deles é o menos 1 mais 3 dividido por 4. O outro é o menos 1 menos 3 dividido por 4. O x' será, então, menos 1 mais 3, 2, dividido por 4. Isso é o mesmo que 1 sobre 2, ou 1 meio. Menos 1 menos 3, menos 4, dividido por 4. Isso resulta em menos 1. Tá certo? Então, nós temos aqui as duas soluções, 1 meio e menos 1. Como eu disse, a gente está encontrando aqui, né, esses valores que são as raízes da equação. Então, vou só mudar de cor aqui rapidinho para que a gente dê seguimento. Então, ó, eu vi que o x' deu igual a 1 meio. E vi que o x 2 linhas foi igual a menos 1. Eu posso reescrever isso aí, ó, dessa maneira. Eu posso dizer que x' menos 1 meio é igual a 0. Posso dizer que x 2 linhas mais 1 é igual a 0. E aí eu vou fazer apenas algumas alterações. No caso, eu não quero que apareça 1 meio, eu quero apenas valores inteiros. Então eu vou multiplicar isso aqui tudo por 2. Então eu vou ficar com 2x' menos 1 igual a 0. E aqui, né, eu tenho, vou apenas repetir, x 2 linhas mais 1 igual a 0. Então eu vou reescrever aquele denominador, né, que eu parti ali, por esses polinômios aqui agora, esses polinômios mais simples. Vou escrever simplesmente 2x menos 1 vezes x mais 1. Então, o meu denominador, o 2x ao quadrado mais x menos 1, ele é, digamos, transformado, né, simplificado nesse polinômio aqui, tá? Vamos lá, e vamos manter isso aí em mente, né? O 2x menos 1, x mais 1. Então, o 2x ao quadrado mais x menos 1 foi, digamos, transformado, né, em 2x menos 1 multiplicado por x mais 1, e a gente pode conferir se está correto, tá? E é sempre interessante a gente fazer isso, fazer essa verificação, né? Então vamos ver aqui. 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes 1 mais 2x. Menos 1 vezes x, menos x, menos 1 vezes 1, menos 1. Então, 2x ao quadrado, 2x menos x, mais x, menos 1, então está correto. Então, aquele procedimento foi correto, a gente consegue realmente reescrever esse polinômio dessa maneira, tá? Então, como é que eu vou utilizar isso aqui dentro desse meu problema da integração por partes? Ou, perdão, por partes, por frações parciais. Então, eu tenho 5x menos 4 dividido por 2x ao quadrado mais x menos 1 ali no integrando. E eu vou reescrever isso aí como sendo o denominador, sendo esse produto 2x menos 1, x mais 1. E aqui repetindo 5x menos 4. Tá certo? Então, o que eu vou fazer agora é isso aqui, ó.
Deixa eu apagar essa porção. Prontinho. Então, eu vou separar aqui essa fração em dois termos, né? Aqui vai ficar o 2x menos 1. Aqui vai ficar o x mais 1. E o que eu vou colocar no numerador são dois fatores desconhecidos, que eu vou chamar de a e b, tá? Então, esse a e b, eles devem ser também determinados, né, de maneira que, ao, digamos, resolver essa soma aqui, os valores de a e b resultem no numerador daqui de cima. Tá? Então, o meu objetivo é encontrar os valores de a e b que retornem àquela fração original. Tá? Então, vamos lá. Vou reescrever aqui embaixo a sobre 2x menos 1 mais b sobre x mais 1. Então, como é que a gente resolve isso, né? Eu tenho aqui o mínimo múltiplo comum, 2x mais 1, x mais 1. 2x mais 1 vezes, 2x menos 1, vezes x mais 1, dividido por 2x menos 1, dá somente o x mais 1, vezes a x mais 1. Mais 2x menos 1 vezes x mais 1, dividido por x mais 1, dá 2x menos 1, vezes b daqui. Então, isso aqui resulta em a vezes x, ax, a vezes 1 dá a, b vezes 2x, 2bx, b vezes menos 1, menos b, e isso aqui sobre 2x menos 1, x mais 1. Tá certo? Então, olha só, eu vou reorganizar esse numerador, né, colocando os termos que têm o x próximos e os que não têm x também. Então, isso aqui vai ficar com ax mais 2bx mais a menos b, dividido por 2x menos 1, x mais 1. Então, olha só o que é que eu tenho que comparar agora. Eu tenho essa fração parcial, eu tenho essa fração, que eu estou dizendo que é igual a isso aqui. Tá? Que eu estou dizendo que é igual a esse termo. E essa igualdade só vai ser respeitada, né, se eu tiver essa igualdade aqui. 5x menos 4, que é o numerador lá em cima, igual a ax mais 2bx mais a menos b. Tá certo? Então, 5x menos 4 vai ser igual a... Vou colocar o x em evidência, o que me leva a um a mais 2b aqui. Mais a menos b. Tá certo? Então agora eu posso, né, comparar o termo que acompanha o x e o termo que está isolado, digamos assim. E eu vou chegar à conclusão de que a mais 2b é igual a 5. E a menos b aí é igual a menos 4. Tá certo? Então, a partir desse sistema agora, a gente vai conseguir encontrar A e B. Tá joia? Como? Eu vou fazer, chamar essa aqui de equação 1, essa aqui de equação 2, e a gente pode fazer, por exemplo, 1 menos 2, né? Equação 1 menos a equação 2. Então, a primeira, a mais 2b igual a 5, menos essa
segunda aqui, a menos b igual a menos 4. Então, eu vou ficar com a menos a, dá 0. 2b menos menos b, isso dá 3b. Igual a 5 menos menos 4. Dá 5 mais 4, isso dá 9. Então, o nosso valor de b é 9 dividido por 3, que dá igual a 3. Então, o valor de b é 3. E eu vou usar esse valor de b para encontrar o a agora, né? Então, vou usar diretamente aqui o 2, onde eu tenho a menos 3, que é o valor de b, igual a menos 4. Isso faz com que a seja igual a menos 4 mais 3, que é igual a menos 1. Então, nós temos o valor de b, temos o valor de a. A vale menos 1, b vale 3. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é substituir esses valores aqui em cima, tá certo? Então, aquela fração bem mais chatinha aqui de calcular, que eu não saberia calcular, vai ser reescrita, né? Então, a vale menos 1, b vale 3, então essa integral aqui vai ser substituída, né, por uma integral onde eu tenho a vale menos 1, e aqui é o 2x menos 1, mais b que vale 3, x mais 1 dx. Então, é isso. A nossa integral que estava lá bem mais complicadinha, né, passou a ser essa integral aqui. Vou só conferir se é isso mesmo. 2x menos 1 com a. Isso mesmo. Tá certo? Então, essa é a nossa nova integral que a gente precisa resolver. E ela é mais simples, tá? Então, essa grande integral, eu vou dividir em duas, já que eu tenho essa soma, né? É a integral de menos 1, 2x menos 1 dx, mais a integral de 3 sobre x mais 1 dx. Tá joia? Então, essa integral mais difícil aqui foi desmembrada em duas integrais bem mais tranquilas de resolver. Tá certo? Inclusive, vamos lá, eu vou chamar essa aqui de integral 1, essa aqui de integral 2. Então, vamos lá. Integral 1. A integral 1 é essa aqui, menos 1, 2x menos 1 dx, é menos a integral de 1, 2x menos 1 dx. Para resolvê-la, eu vou fazer uma substituição simples, né? Eu vou chamar u de 2x menos 1, o que torna o nosso du simplesmente 2 dx, ou dx igual a du sobre 2. Então, essa integral ela passa a ser menos a integral de 1 sobre u du sobre 2, ou menos 1 meio a integral de 1 sobre u du. E essa integral é bem tranquila, bem fácil, né? 1 sobre u vai ser o logaritmo natural. Então, a integral 1 vai ser menos 1 meio do logaritmo aqui do módulo de u. Voltando para x, menos 1 meio do logaritmo natural, quem era o 2x menos 1. Tá? E isso, claro, né? Lembrando que a gente tem que colocar uma constante de integração. A integral 2. A integral 2 é a integral de 3x mais 1 dx, que é o mesmo que 3 vezes a integral de 1 sobre x mais 1 dx. E essa integral vou também fazer por substituição, chamando u de x mais 1, e o du vai ser simplesmente o dx.
Então, a nossa integral vai ser 3 vezes a integral de 1 sobre u du, 3 vezes o logaritmo natural do módulo de u, 3 vezes o logaritmo natural de x mais 1. Então, a nossa integral, aquela integral enorme lá, né? A integral, deixa eu reescrever aqui, a integral de 5x menos 4, 2x ao quadrado mais x menos 1, ela se resolve dessa maneira, né? Ela fica igual a menos 1 meio do ln de 2x mais 1 mais 3 vezes o ln de x mais 1, e tudo isso, né, mais alguma constante arbitrária aí de integração, tá certo? Então, aí está uma integral resolvida utilizando o método das frações parciais, tá? A gente fatora o polinômio aqui no denominador, transforma isso aí em frações mais simples, tá? Então eu não saberia como resolver a integral dessa maneira, mas a partir do momento que eu separo nessas frações parciais, eu já consigo, já se tornou bem mais fácil, tá certo? Então esse é o espírito da coisa, tá? Então eu sugiro que vocês façam vários exemplos, né, sobre as frações parciais, porém, né, é aquela coisa, aplicado para a físico-química, eu encontrei esse exemplo aí, em que a gente resolve, né, resolve essa equação diferencial utilizando a integração por frações parciais. E que exemplo é esse, né? Qual é esse caso? É o das reações químicas que possuem uma lei de velocidade dada por essa expressão, né? A velocidade da reação depende, né? Aparece ali a constante de velocidade e a concentração de dois reagentes, o reagente A e o reagente B. Então essa é uma reação química, né? Que, por exemplo, seria uma reação genérica desse tipo, né? Onde você tem os reagentes A e B, cada um com seu respectivo coeficiente estequiométrico, produzindo os produtos, por exemplo, C e D. Tá? E nesse caso, a lei de velocidade empírica, a lei de velocidade experimentalmente determinada, mostra que a lei de velocidade depende das concentrações dos reagentes A e B. Tá certo? Então, a lei de velocidade desse tipo. E a gente se depara com o problema de tentar determinar a chamada lei de velocidade integrada. A lei de velocidade, no caso, a lei de velocidade integrada vai nos dar uma função, né, que seria a concentração do reagente A, por exemplo, com o passar do tempo. A lei de velocidade integrada permite que a gente discuta o andamento de uma reação dessa maneira, né, acompanhando a concentração de cada reagente com o passar do tempo. Então, essa é a lei de velocidade determinada empiricamente. Né? O V igual a K, concentração de A, concentração de B. Por definição, a lei de velocidade também pode ser definida dessa forma aqui, ó. A variação da concentração de A, do reagente A, com o passar do tempo. Poderia ser o do reagente B também. Na verdade, eu tenho liberdade para escolher qualquer um dos componentes aqui. Tá? Mas como eu escolhi do reagente a velocidade vem com um sinal negativo porque ele é consumido com o passar do tempo. Considerando que ele é um reagente, a sua concentração diminui com o passar do tempo. Daí aparece o sinal de menos. E esse 1 sobre A, esse A é o coeficiente estequiométrico do reagente A. Tá certo? Então isso aqui é velocidade de reação, isso aqui é velocidade de reação também. E a gente pode resolver essa equação de modo a obter uma expressão que relacione aí a concentração e o tempo. Tá? Esse é o nosso objetivo aqui. Porém, a equação escrita dessa maneira, ela traz uma certa dificuldade, uma dificuldade considerável, que é o fato de que eu tenho aqui a concentração do reagente B. E ele não aparece sendo né, contabilizado ou derivado aqui desse lado.
Tá? Eu não tenho a variação da concentração de B com o tempo, tenho somente de A. Então, a primeira dificuldade aqui é que nós precisamos escrever a concentração de B como uma função da concentração de A. Da concentração desse componente A, tá certo? Então eu preciso sumir com essa concentração de B e ter somente A envolvido na história, para que eu acompanhe aí a concentração de A com o passar do tempo. Então, para fazer isso, né, para conseguir eliminar aqui ou retirar a concentração de B, escrevê-la de outra forma, eu preciso racionalizar um pouco aí, né, o andamento dessa reação. Se ela segue essa lei geral, essa equação geral aqui, eu entendo que com o passar do tempo eu vou ter uma variação na concentração de A e terei uma variação na concentração de B. O que eu quero dizer? Que eventualmente, com o passar do tempo, eu tenho uma concentração de A que é diferente da concentração inicial. Com o passar do tempo, eu tenho uma concentração de B que é diferente da concentração inicial. Então, eu escrevi aqui essas variações na concentração. Concentração num dado tempo, menos concentração inicial. Concentração num dado tempo, concentração num tempo inicial. Mas, independente do que aconteça durante o transcorrer dessa reação, essa diferença, essa variação, ela será invariavelmente proporcional ao coeficiente estequiométrico de cada um desses componentes, tanto de A quanto de B. Então, haverá essa proporcionalidade estabelecida, tá certo? Então, eu posso utilizar do seguinte artifício. Já que essa variação é proporcional aos coeficientes estequiométricos, eu posso colocar um igual aqui, né, onde eu tenho uma constante, sei lá, que eu vou chamar de gama, vezes o coeficiente estequiométrico, um gama vezes o coeficiente estequiométrico, tá certo? E aí eu pego, por exemplo, a razão entre essas concentrações, tá? Então, posso pegar aqui B menos B0 dividido por A menos A0. Isso aqui é um gama A, um gama B, gama A. Isso aqui desaparece, essa constante de proporcionalidade desaparece, e aí eu tenho algo que vai ser bem útil para mim, né? Que é exatamente onde eu queria chegar. Isso aqui é igual a B sobre A. Então eu posso rearranjar essa expressão, pegar todo esse A aqui e levar para o lado direito da equação, e ainda o B0 desse lado passar aqui para a direita. Então a concentração de B vai ser B0, concentração inicial de B, mais concentração de A vezes B sobre A, menos concentração inicial de A vezes B sobre A. Tá certo? Então agora eu tenho uma expressão onde a concentração de B está escrita em função da concentração de A. A concentração inicial de B e a concentração inicial de A são parâmetros que você define no início da reação. Você prepara uma reação nesses termos, né? Conhecendo quais são as concentrações iniciais de A e B. Então, o que nós temos é isso aqui. Tá? Então, o B, a concentração de B reescrita dessa forma. No caso, esse BA menos 1, que está escrito aqui, é o mesmo que B sobre A, tá certo? Então,
não se assustem, tá certo? Então eu posso escrever isso aqui de uma maneira mais organizada, o que eu acho mais interessante, que é escrever o B0 menos B sobre A0 mais B sobre A, concentração de A. Por que isso? Porque toda essa parte aqui é um constante por si só. Tá? Toda essa parte aqui é uma constante, né, que eu posso dar um outro nomezinho para ela. Eu posso chamá-la, por exemplo, de alfa. Enquanto o B sobre A eu posso chamar de beta. Tá ok? Então, a concentração de B é um certo valor constante alfa mais beta concentração de A. Então, lembrando lá como é que era a equação que eu tinha no início, né? Eu tinha menos A1 sobre A, variação na concentração de A com o passar do tempo. Isso aí é igual a K, concentração de A, concentração de B. Essa era a minha equação inicial, a equação que eu preciso resolver, né? Então, primeiro eu vou fazer umas trocas aqui. dA dt igual a menos A vezes K, concentração de A, concentração de B. O coeficiente estequiométrico de A vezes o K, o coeficiente é uma constante, então isso aqui é uma nova constante também. Vamos reescrever aqui. D, concentração de A, dt é igual a 1 menos K, A, concentração de A, concentração de B. Então, agora eu vou reorganizar, né? Onde tem a concentração, eu vou passar para o lado esquerdo, o fator tempo eu vou passar para o lado direito. 1 sobre concentração de A, concentração de B, igual menos Ka dt. A concentração de B, né, eu descobri como escrevê-la em função de A. Como é que é isso? 1 sobre concentração de A vezes quem é B, alfa mais beta, concentração de A. E isso é igual a menos Ka dt. Então, olha só, apenas para a gente ficar ali no x, o x como nossa variável, né? Eu vou reescrever isso aqui dessa forma. 1 sobre x alfa mais beta x igual a menos Ka dt. Pessoal, fui, né, consistentemente esquecendo de colocar aqui o d concentração de A, tá? D concentração de A e aqui fica somente o dx. Já que eu estou substituindo, né, fazendo x igual a concentração de A. Tá certo? Então, essa expressão aqui a gente consegue agora trabalhar, a gente consegue resolver. Tá certo? Então, ó, o que nós temos é isso aí. Né? Eu tenho dx, x que multiplica alfa mais... Opa, faltou, né? Vou colocar aqui o menos Ka dt. E aqui a gente pode integrar também, claro, a integral do tempo inicial a um tempo final. Essa integral aqui do lado direito, ela é bem tranquilinha de resolver, né? Então, vamos fazer ela primeiro aqui, tá? Então, é a integral de menos Ka dt, tempo inicial, até o tempo
final, o menos Ka pode sair, tempo inicial, tempo final, e fica somente a integral de dt, tá certo? Então isso aqui fica menos Ka vezes o tempo inicial até o tempo final, menos Ka, tempo final, menos tempo inicial. Caso você considere o tempo inicial, né, o início da reação, como sendo o 0 segundo, isso aqui fica simplesmente menos Ka vezes T. Tá certo? Então essa integral fica ali menos Kt. Tá? Onde o K, no caso, é a constante de velocidade. Então, a questão toda, né, a dificuldade maior estaria nessa outra integral aí. Nessa integral onde você tem o dx, x e tal. Mas nós, né, acabamos de utilizar a ferramenta das frações parciais. Acabamos de descobrir aí que a gente pode usar as chamadas frações parciais. Então, esse integrando dx, x que multiplica alfa mais beta x, ele pode ser reescrito. Né? Na verdade, eu não vou nem colocar o dx aqui, fica sendo basicamente 1. Então, isso aqui eu posso reescrever x mais aqui alfa mais beta x. E aqui eu tenho um A e aqui eu tenho um B. Tá certo? Então, esse 1x alfa mais beta x, a gente reescreve, né? X alfa mais beta x dividido por x. Isso aqui fica A que multiplica alfa mais beta x. Mais o denominador aqui dividido por alfa mais beta x dá somente x. Então, bx. Então, nosso numerador vai ficar assim: A vezes alfa mais A beta x mais bx. Vou fazer aquela reorganização, né? Colocar tudo que tem x. Né? Onde é que eu tenho x? Eu tenho A beta x mais bx mais A alfa x alfa mais beta x. Então, nossa fração 1x alfa mais beta x igual a... Vou organizar tudo que tem x, né? A vezes beta mais B vezes x mais A sobre alfa x alfa mais beta x. Então, olha só, agora eu comparo essas duas frações, né? O numerador tem que ser igual. Então, 1 tem que ser igual a beta mais B vezes x mais A alfa. Tá certo? Então, olha só. Aqui no lado esquerdo não tenho ninguém acompanhando o x. Então, isso quer dizer que A vezes beta mais B é igual a zero. E, ao mesmo tempo, eu tenho que A vezes alfa é igual a 1. Daqui, né, eu tenho que o valor de A é igual a 1 sobre alfa. E usando esse valor de A, eu posso vir para essa equação aqui de cima. Então, A vale 1 sobre alfa. Então, 1 sobre alfa vezes beta mais B é igual a zero. Então, conclui-se que B é igual a
menos beta sobre alfa. Tá certo? Então tem o valor de A, tem o valor de B. Tá joia? A vale 1 sobre alfa, B vale menos beta sobre alfa. E a gente vai substituir esses valores aqui na fração parcial que a gente construiu, tá certo? Então, vamos lá para o próximo slide. Beleza, então está aqui reescrito, né, a conclusão que a gente tinha chegado no último slide, tá? Então, apenas reorganizando, esse 1 sobre alfa sobre x é o mesmo que 1 sobre alfa vezes x. Menos, pegando esse menos aqui, a beta dividido por alfa, que multiplica alfa mais beta x. Beleza? Tranquilo, gente? Tá, então eu transformei aquela fração, né, aquela integral onde eu tinha 1 alfa mais, perdão, x aqui, alfa mais beta x dx, isso aí é isso do x inicial a um x final. E isso aqui foi transformado em duas novas integrais. 1 sobre alfa x dx, x inicial, x final, menos a integral x inicial, x final de beta alfa mais beta x dx. Novamente, né, a gente tem duas integrais aí que é mais interessante se a gente resolvê-la separadamente. Tá? Então, você tem integral 1, integral 2. A integral 1 é a integral de x inicial, x final, 1 sobre alfa x dx. O alfa ele é uma constante, ele pode sair, 1 sobre alfa, integral de x inicial ao x final, de 1 sobre x dx. E isso aí é igual a 1 sobre alfa ln de x, do x inicial ao x final. 1 sobre alfa ln do x final pelo x inicial. Belezinha? Então, essa aqui é a nossa integral 1. Integral 2 é a integral x inicial ao x final de beta alfa mais beta vezes x dx. Então, beta e alfa saem, são constantes. Integral de x inicial ao x final de 1 sobre alfa mais beta x dx. Aqui a gente vai fazer uma substituição simples, u igual a alfa mais beta x, o que faz com que o du seja beta dx ou du sobre beta é igual a dx. Então a nossa integral beta sobre alfa, integral x inicial até o x final de 1 sobre u du sobre beta. Então esse beta vai sair daqui, né? Então eu vou ficar com
beta, alfa vezes beta, integral de 1 sobre u du x inicial ao x final, voltando aqui para o início, né? Beta com beta vai embora, 1 sobre alfa, 1 sobre u é a ln de u, mas quem era u, né? Era o alfa mais beta x, isso, do x inicial até o x final, tá certo? Então, isso aqui eu ainda posso continuar. Isso aqui é o ln de alfa mais beta x final dividido por alfa mais beta x inicial, tá certo? Então, tínhamos essas duas integrais, cada uma resolvida aí separadamente. Então, vamos lá, né? Vamos novamente. Pronto, então agora nós já temos de volta aquela integral lá do início. Eu vejo que aqui o 1 sobre alfa eu vou poder colocar em evidência, mas antes disso, já vamos fazer aqui um retorno, uma volta dos que não foram. Vamos lembrar que quem foi que eu chamei de X lá atrás, né? X foi a concentração de A, concentração do reagente A. E quem foi que eu chamei de alfa mais beta x? Alfa mais beta x nada mais é do que a concentração de B, tá certo? Então essas foram algumas substituições que eu fiz lá atrás. Eu chamei o x de concentração de A, chamei alfa mais beta x de concentração de B. Lembrando, né, que a concentração de B era a concentração de B inicial menos B sobre A, concentração inicial de A, mais B sobre A, concentração de A. Tá certo? Lembrando que isso aqui foi o que eu chamei de alfa. Tá certo? Isso aqui foi o que eu chamei de alfa. Isso aqui eu chamei de beta. Tá certo? Então, o x eu chamei de concentração de A. Eu vou substituir aqui. O alfa mais beta x eu chamei a concentração de B. Eu vou trazer de volta. Então, essa integral vale 1 sobre alfa ln da concentração de A dividido pela concentração inicial de A, menos 1 sobre alfa ln da concentração de B dividido pela concentração inicial de B. Tá certo? Então isso aqui vai ser igual a 1 sobre alfa ln da concentração de A menos ln da concentração de B. Tá certo? Então, vou usar a propriedadezinha do logaritmo. Isso aqui se torna ln de A, concentração inicial de A, dividido por B, concentração inicial de B. E quem é o alfa, né? É esse termo aqui. Então, vou reescrever também 1 sobre. Quem é o alfa, né? O B0 menos B sobre A0 ln de A, concentração inicial de A, B, concentração inicial de
B, tá certo? Então, isso aqui é aquela integral. Então, olha só, né? Vamos dar uma recapitulada porque foi bastante coisa, né? Então, tudo começou com essa lei de velocidade aqui, que apresentou um problema, né? Eu precisava escrever B em função da concentração de A, para que eu tenha somente a concentração de A como variável aqui. Consegui fazer isso, tudo bem. Fiz algumas substituições, né? Porque a equação estava muito grande, eu queria compactar, então eu saí substituindo algumas coisas, né? Chamei um termo de alfa, um termo de beta, e no fim das contas a gente tinha que resolver, né, essa equação aqui. Para resolver essa equação aí, eu lancei mão das frações parciais no lado esquerdo da equação, esse aqui, enquanto já havia solução, né, para o lado direito, uma solução mais tranquilinha, que é o menos Ka vezes T, tá certo? Então, fui desenvolvendo aqui as frações parciais, encontrei os valores, né, de A e B adequados, resolvi as integrais mais simples que surgem separadamente e, por fim, a gente chegou nessa expressão e isso aqui é só o lado esquerdo daquela equação, né? Isso aqui é apenas o lado esquerdo. E para a solução completa, né, basta a gente juntar tudo agora, né? No caso, a solução completa seria essa aqui, 1 sobre A0 ln de A0 B0 igual, né, a menos Ka vezes o tempo. Então, essa aqui é a lei de velocidade integrada para uma reação cuja lei de velocidade é dada por V igual a K, concentração de A, concentração de B. Tá certo? Então, essa é a sua lei de velocidades integrada. Tá joia? Então, a gente tem uma relação entre a concentração e o tempo. A gente consegue acompanhar aí a variação da concentração com o passar do tempo. Tá? Então, como eu disse, pessoal, esse foi o único exemplo que eu encontrei na termodinâmica clássica, pelo menos, né, que unisse aí as frações parciais e a fisicoquímica. Tá certo? Então, não é uma ferramenta que a gente vai usar bastante, mas eu achei que, pelo menos por completeza, era interessante a gente mostrar. Tá bom? Então, veja que é um cálculozinho demorado, é um cálculozinho mais chato, mas, né, eventualmente a gente tem que passar por isso. Tá certo? Então, essa foi a única técnica de integração propriamente dita que a gente vai acompanhar. E aí, na próxima aula, a gente ainda vai trabalhar um pouco com integrais, mas usando, digamos, integrais já conhecidas, né, já prontas, digamos assim. Então, vai ser uma maneira um pouco diferente de abordar aí o cálculo, tá? Então é isso. Qualquer dúvida, sugestão, né, comentário, deixa aí que eu teria o maior prazer em responder e ler as mensagens, tá joia? Então, grande abraço, até a nossa próxima aula. Valeu!